nós, certificado de camisa, presente da igreja. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Mostra o. Glória a Deus. Sim, Na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, ocultar meu bem-estar, e na vinha do Senhor, orar e orar. Na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, ocultar meu bem-estar, se na Deus abençoe. Agora, irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Som vai falar? Não, o som é aquele. Agora já está. Mas eu quero convidar a igreja. Vamos ficar de pé um momento, vamos abrir a palavra de Deus. Parou. Amém, irmãos? Vamos deixar os cumprimentos depois? Vamos terminar, por favor? Vamos estar atento à palavra do Senhor. O Senhor se faz presente aqui neste lugar. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos sentar. Eu creio que não me demorarei muito nessa palavra, mas já caminhando no Evangelho há alguns anos, irmãos, eu percebo, eu não sei se alguém aqui tem essa experiência, mas todo culto, toda vez que a igreja se reúne para cultuar a Deus, eu não sei se já percebeu isso, mas existe uma mensagem que ela perpassa todo culto. Desde o início, nos louvores, saudação, testemunho, apresentações, existe uma mensagem que perpassa todo culto. E nesta noite, Deus fala para quem está em tribulação: persevere mais um pouco, permaneça mais um pouco, continue olhando para o Senhor mais um pouco. Ao longo, inclusive, Deus falou muito comigo essa noite aqui também, porque todos nós enfrentamos desafios que precisam ser vencidos. E o tema também desta noite que nos aconselha a aprofundarmos raízes para podermos permanecer. Irmãos, o que eu vou dizer do nosso conhecimento: nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho, nós vivemos num mundo hostil à palavra de Deus, e na verdade, neste mundo, depois da nossa conversão, nós somos estrangeiros. Não sei aqui quem passou pela vida militar, eu passei durante um tempo, mas nós sabemos, por exemplo, na África, em alguns países, por causa das guerras civis do passado, há muitos locais em que se colocavam minas terrestres, para que a pessoa, quando passasse, os soldados, quando passassem, pisassem nas minas e morreriam. Esse mundo é um campo minado para a igreja, que nós temos que ter cuidado ao pisar, porque há muitas armadilhas do diabo contra a igreja, há muitas armadilhas do diabo contra nós. Na verdade, nós vivemos num mundo que nos é hostil, num mundo que não compreende, porque comporta tanta gente reunida, glorificando um Deus que a gente nunca viu, um Deus que conhecemos pela fé, sentimos pela fé, confiamos na sua palavra pela fé. Eles acham que nós somos loucos, mas nós, um dia, pela graça de Deus, vimos a glória de Deus. Por isso nós estamos na sua presença. Então, irmãos, evidentemente, por estar
estarmos vivendo nesse mundo hostil, nós precisamos diariamente estar ligados ao Senhor. Precisamos diariamente fazer algo que ninguém pode fazer por você e ninguém pode fazer por mim. Queria que você guardasse isso aí. Há algumas coisas na vida cristã que ninguém pode fazer por nós, tão bem quanto nós fazemos. Eu posso pedir a alguém que ore por mim, mas eu preciso ter uma vida de oração. É isso ou não é? Posso pedir à igreja que, olha, eu estou numa luta muito grande, ore por mim, a igreja vai levantar uma oração. Mas eu tenho que ter uma vida com Deus na minha vida. Eu tenho que ter momentos em que eu entro no meu quarto e converso com Deus. Esteja na presença de Deus. Eu posso pedir a alguém que me ensine a palavra, me explique determinada passagem que eu não conheço. Alguém que tenha mais entendimento, vai me ensinar a palavra. Mas meu irmão, minha irmã, eu preciso ler a Bíblia. A Bíblia ela é útil para mim, como pessoa. Então tem coisas que a gente não pode terceirizar. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. São os dois remos que o crente precisa constantemente usar para continuar navegando. É a oração e a leitura da palavra. E quando a gente começa a negligenciar um ou outro, normalmente eu não entendo muito de canoagem, de remo, né? Mas quando se rema só de um lado, a pessoa começa a girar em círculo. É necessário ambos para que a gente possa caminhar, né? E o texto aqui, ele fala de uma coisa muito importante para nós, para mim, porque toda palavra, primeiramente, ela deve arguir o pregador. Toda palavra, primeiramente, é para o pregador. É feliz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmão, nós estamos aí numa época, é do nosso conhecimento também, em termos mundiais, nós vamos falar aqui no Brasil, de grande polarização, né? Em que muitos estão ofendidos pelo que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, situação que ele está vivendo no momento. Tantos colocaram a esperança de que ele fosse reeleito e continuasse, e Bolsonaro não foi reeleito, mas bendito o homem, bendita a mulher, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque os homens passam, os homens têm um tempo de vida e depois morrem, tem outros com outros pensamentos, mas a bondade e a misericórdia de Deus permanece para sempre. A graça de Deus, ela permanece para sempre. E a Bíblia diz que é feliz o homem, a mulher, o jovem, que confia no Senhor. Porque, irmãos, felicidade, ela não é constituída apenas de momentos felizes. Nós conseguimos ter gozo, graça de Deus, mesmo nas horas de diversidade. Eu creio que você já passou por isso. Em momentos de sofrimento, quando nós entramos no nosso quarto, dobramos os joelhos e oramos, e muitas vezes choramos, o que acontece? Vem o refrigério. O refrigério de Deus ao nosso coração. Então, bendito o varão, bendito o homem, a mulher, o jovem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas. Irmãos, há tantos lugares para uma árvore nascer, mas o melhor lugar é junto às fontes das águas. Porque daí, das águas, ela vai tirar o nutriente, né? Que vai manter a sua vida, vai fazer ela reverdecer, dar fruto na estação certa. Feliz a árvore que está plantada junto à fonte, que está plantada perto de um manancial de águas. E esta fonte, ela jorra dentro de nós, esta fonte está em nós. Jesus é a fonte da vida. E esta fonte, ela jorra. Ele chegou a dizer para a samaritana, né? Se você beber da água que eu te der, se fará em ti uma fonte que saltará para a vida eterna. E Jesus é essa própria fonte. O texto diz em 8 ainda, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. E, infelizmente, irmãos, o calor ele vem sempre. Não é porque nós estamos num clima tropical, não. Porque as lutas vêm para todo mundo. Está usando uma metáfora da verdade, né? Porque as lutas vêm para todo mundo. O calor é a tribulação, é a adversidade, é a contrariedade, problemas muitas vezes na igreja, no emprego, na família, enfim, problemas pessoais, problemas de saúde, né? O calor ele vem, ele atinge a todos nós. Mas uma árvore plantada junto à fonte de água. E o que significa essa metáfora de uma árvore plantada junto à fonte de água? Nada mais é do que o argumento, irmãos, é viver em comunhão com Deus, é viver na presença de Deus, é reservar tempo
diariamente para orar, para ler a palavra de Deus e para ouvir Deus falar também. E a gente às vezes fala tanta coisa e depois sai, fecha a porta e acabou. Precisamos dar tempo também para ouvir Deus falar conosco, porque Deus diariamente Ele tem uma palavra para mim e para você. O pão nosso de cada dia nos dá quando? E amanhã? Eu tenho que pedir pão de novo. Peço o pão hoje, mas o pão de hoje não serve para amanhã. E o pão está aqui. O pão todo dia tem pão. Aleluia. Irmãos, nós estamos numa época, eu já estou servindo a Deus há alguns anos. Eu sou de um tempo que não havia esse aparelho, ele é uma bênção. Nos conecta com Deus, há muitas mensagens abençoadas aqui, muita coisa boa. Mas esse aparelho também é um ladrão de tempo. Se a gente não vigiar, a gente não deu mais a vida. E tem uma coisa aqui, né, que se chama Reels, os rolos, né? São vídeos que sobem. E aquilo ali acostuma a pessoa de uma maneira que depois, para voltar à leitura clássica aqui da Bíblia, é uma dificuldade. A mente se vicia nisso aqui. E um dos grandes ladrões de tempo para se ler a Bíblia, de tempo para orar, tem sido o celular. Mas uma árvore plantada junto aos ribeiros, e na verdade, não só a árvore, nós precisamos de água também para a nossa subsistência. E diz aqui, ainda em 8, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não teme, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Isso aí é uma coisa muito importante, irmãos. Evidentemente, nós não vamos fingir que está tudo bem quando não está nada bem. Quando surge a luta, a Bíblia manda eu comunicar com os santos nas minhas necessidades. Eu posso pedir oração. Aí eu posso chegar a um irmão mais chegado, confiável, ao pastor da igreja, e abrir o meu problema e pedir que ore por mim. Pedir que intercedam por mim, de acordo com o problema, pedir que a igreja interceda. Porque nós estamos aqui para levar as cartas uns aos outros, né? O que o texto está dizendo? Está dizendo o quê? Que no ano, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Então significa que na hora da luta, muitas vezes o cristão ele murcha, a folha seca, ou seja, a aparência do cristão, ela muda. A pessoa às vezes canta, dança, mas surgiu a luta, a pessoa para. Não, quem está próximo às fontes das águas do ribeiro, mesmo quando vem o calor, a sua folha não murcha, ela continua verde. Você vai continuar dando fruto. Porque aqui vai dizer o seguinte: tem lutas às vezes que se prolongam mais tempo do que a gente imagina. A gente às vezes entra numa luta e acha, não, com 3 meses, 6 meses, 2 meses eu vou sair da luta. O texto diz o seguinte: e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Ou seja, começa o calor, mas o calor ele aumenta e se prolonga por um ano. Essa luta aqui é uma luta que passou da expectativa de quem estava no problema. Porque diz o seguinte: a árvore ela estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. O ano da sequidão é a tribulação prolongada, em que você já orou, já jejuou, já foi ao monte, já fez campanha, e a luta está aí, a batalha está aí, o problema está aí. Esse é o ano da sequidão. Mas o texto diz que essa árvore plantada junto à ribeira não deixa de dar fruto. Ou seja, não pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Não pare de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque na verdade, irmão, muitas lutas vêm para nos parar, para nos fazer parar de fazer o que Deus nos mandou fazer. E a pessoa se envolve na luta e esquece do chamado de Deus. Começa a olhar apenas, não que não seja relevante o seu problema, porque só quem está passando sabe a dor que está vivendo. Mas eu quero dizer o seguinte: o texto diz que confiando no Senhor, se apoiando no Senhor, você pode passar a luta que está passando, vai aos pés do Senhor, ore, encontre refrigério, ânimo, para você continuar até que tudo passe. Até que tudo passe. Eu estou falando por experiência própria. Eu estou caminhando no Evangelho há muitos anos. E já passei por muita luta, mas eu nunca
deixei de fazer a obra de Deus. Eu nunca deixei de evangelizar, de sair, de pregar. O que tiver que ser feito, nós vamos fazer. Porque se a gente parar para olhar a luta, todo dia tem uma luta. Irmãos, os problemas não acabam. Acaba um, aparece outro, acaba não sei aonde existe uma fábrica de problema, ele trabalha de noite. Acaba um, daqui a pouco aparece outro, daqui a pouco aparece outro. E se a gente ficar olhando para o problema, você vai parar. E o que Deus te chamou para fazer vai ficar estagnado. E Deus não quer isso. Nós estamos, eu acredito, irmão, não muito longe da volta de Jesus. E no arrebatamento, uma das cerimônias que nós vamos viver será a entrega dos nossos galardões pelo trabalho prestado na obra de Deus. O que você tem feito para Deus, muitas vezes até de maneira oculta, muitas vezes as pessoas nem sabem o que foi você que fez, mas você será recompensado. Deus irá te recompensar, o próprio Cristo, Ele irá te galardoar. Então, irmão, irmã, minha palavra é que você continue, é que você persevere. Mas como é que eu vou avançar? Continue agarrado à palavra de Deus. Continue agarrado à oração. Continue com essa alegria que eu vi nesta noite, irmão. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? E a tristeza do diabo? É a fraqueza. Mano? É a fraqueza. Se a alegria do Senhor é a minha força, a tristeza é a minha fraqueza. Então não dê muito ouvido à tristeza, vai pulando, vencendo, glorificando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, irmão, irmã, nós somos vasos. A igreja, existe uma igreja aí, a igreja oficial, estatal, ela tem como seu principal líder, ele ostenta o título, né, de vigário do Filho de Deus. Acho que ele não sabe qual é a igreja, E esse título significa vigário, é aquele que está no lugar dele. Então ele está no lugar do Filho de Deus aqui na terra, não. Quem está no lugar do Filho de Deus é a igreja. Nós somos a igreja e representamos Cristo aqui na terra. Onde você for, o Senhor vai contigo. E uma outra coisa, quando te perguntarem qual é o endereço de Cristo, o endereço de Cristo é a sua casa. Porque você tem o Espírito, você tem a palavra, você tem o sangue, você tem o nome e toda a autoridade te foi dada no céu. Qual é o endereço do Senhor Jesus? É o endereço da sua casa. Quem quiser ser salvo, vai na sua casa, bata lá. Fala, você pode me falar da boca de Deus, você pode falar. Você está habilitado para esta obra. A palavra de salvação está na minha boca, a palavra de salvação está na sua boca. Se com a tua boca confessares, eu sou Jesus, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Como é que isso acontece? Alguém tem que pregar, alguém tem que abrir a boca e falar. E você é um legítima cidadão dos céus, legítima representante de Cristo na terra. Então a palavra que eu quero deixar para você, como aprofundar raízes, continue próximo à palavra, continue próximo à oração, continue próximo à adoração, continue buscando a Deus, irmãos, inclusive na medida em que o tempo está se avizinhando e os sinais estão acontecendo. Quem observa o mundo como está, os sinais estão cada vez mais próximos, demonstrando que Jesus vai voltar. A hora de buscarmos a Deus, a hora de você separar tempo para estar na presença de Deus, de orar, de buscar a Deus, de jejuar. Tem alguns cristãos que ainda não jejuam, irmão, separe um dia na semana para você fazer um jejum e apresente o seu jejum a Deus. Eu lembro no capítulo 8 de Esdras, ele tinha que fazer uma viagem, e ele estava com medo, porque naquela época havia salteadores no caminho, e Esdras fez um jejum, e Deus se moveu, e ele fez a viagem, ele não queria pedir uma guarda ao rei, para que ele fosse ao lugar de Gengri, porque ele havia dito ao rei, que a mão de Deus era sobre aqueles que o temiam, e ele então orou ao Senhor, jejuou, ele fez a viagem, não aconteceu nada. Então o jejum, irmãos, ele vai trazer edificação para a sua vida. Volto a dizer, há coisas que só nós podemos fazer por nós. Eu posso pedir à igreja, olha que eu estou numa tribulação. Você vai orar, mas depois eu vou para a minha casa. E na minha casa eu tenho que orar a Deus. Na minha casa eu tenho que ter um momento de desligar a televisão, abrir a palavra dele. Desligar o celular
né? Eu não sei porque eu vou dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Nunca vá orar com o celular. E se você for orar com o celular, desliga o celular. Tá? É naquela hora que você começa a orar e toca o telefone. Ou não leva o celular ou desliga o celular. Você vai entrar na presença do Rei. Vai entrar na presença daquele que criou todas essas coisas. Se ligue com Deus. Como me manter, né, como diz o texto aqui, à beira deste grande ribeiro, deste grande rio, tá? Que é a palavra de Deus, a oração, e priorizar a comunhão com Deus. Amém? O mais, irmãos, estou muito grato de voltar aqui. Eu estava ali meditando, tem 30 anos que eu assumi essa congregação. Eu fui dirigente aqui, era pastor ajudante na época, e há 30 anos atrás eu estive aqui dirigindo essa congregação. E agora estou aqui trabalhando com a irmã Glória, a missionária Glória. É uma alegria estar aqui, ver os irmãos, ver a bênção que Deus tem feito aqui, levantando duas diaconisas, né, irmã, que já vem trabalhando há bastante tempo aqui na igreja, né? E eu tenho certeza, há grandes coisas preparadas para nós. Deus tem coisas maiores a fazer e certamente fará. Eu louvo a Deus também pela vida da missionária Glória. Missionária Glória é unção pura, a coroa valente e valorosa, tem muita disposição para trabalhar, uma disposição porque é muito jovem, tem muita disposição para trabalhar, e Deus tem dado graça a ela. O mais, irmãos, parabenizo aos irmãos pela festa, e que Deus multiplique anos de vida da congregação, as almas se convertam, que Deus seja glorificado. Amém? Eu devolvo a palavra, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu quero agradecer a todos os cristãos, aos colegas, levem nosso abraço ao pastor de cada um de vocês. Eu quero dizer que tem bolo, né? Porque tem bolo. Todos vão comer uma fatia de bolo. E também temos cantina, temos pizza, coxinha, então abençoe a congregação. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando e agradecer ao Senhor. E logo após a oração, presente. Acho que vai ser bem. É o momento do presente para a gente dar, agradecer o pastor, pela presença dele. Saúde, o mais importante é a gente saber. Logo após a oração, o pastor estará inventando a Deus apostólica. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvamos por este dia, Pai. Por esta noite abençoada por Ti. Por tudo que o Senhor preparou para nós. Te louvamos por cada vida que adentrou por essas portas. Ó Pai, pela vida, Senhor, da Tua filha Daí e da Tua filha Fátima, Senhor. Que não tem medido esforços, Deus, para estar aqui na Tua casa, Deus, serviço. Por isso, Pai, te pedimos uma bênção especial sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, sobre a vida de cada um, sobre a vida do pastor Paulo, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. E agora, Deus, que estaremos nos dirigindo para os nossos lares, permaneça conosco, nos guardando, nos protegendo, nos dando livramento de todo mal. Nos livra, Senhor, da violência, da bala perdida, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, do homem e da mulher sanguinária, Deus, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, Senhor, nos livra, Deus querido e amado, da mulher e do homem que mata e que rouba, Deus, em nome de Jesus. Senhor, visita aqueles homens aqui. O que sabe, o Senhor conhece, Deus. Visita, Pai, que nesse momento a mãe de joelhos, Senhor, chorando, orando por aquelas almas, mas só não pode, Senhor, uma mão forte ir lá e resgatar.
Pai, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, os demônios do acidente Em nome de Jesus. da nossa volta para o nosso lar, Pai. Em nome de Jesus. E quando chegarmos em casa, que a gente encontre aqueles que nós amamos, muito bem protegidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, pastor. Aleluia a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolações do Espírito de Deus repousem sobre vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Grandes coisas